Muito boa tarde, amigos do Resgatando. Você está vendo aí essa linda imagem da Matriz de São José, com imagens de Ângelo Augusto, Edu Santos na reportagem. É o Resgatando, diretamente aqui da Rua 15 de Novembro. A gente vai fazer um passeio com vocês do Resgatando, nesta tarde de quarta-feira, 28 de dezembro, pela Rua 15, né? A Rua 15 que está passando aí pela revitalização, ainda não terminou, falta poucos detalhes, né? Falta a retirada dos postes de concretos, serão todos retirados, uma média aí de 100 postes de concretos que serão retirados. Já teve a revitalização em partes aqui, foram colocados bloquetes, o Ângelo vai mostrar aqui o início da Rua 15, próximo à Praça da Matriz. Você acompanhando aí no Resgatando nesta tarde de quarta-feira, dia 28 de dezembro. Agora são exatamente 17 horas 39 minutos. Você comigo aqui. Boa tarde, Ângelo Augusto. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos do Resgatando aqui na TV Resgatando, que nos acompanha aí há 10 anos já nas nossas coberturas aqui, valorizando a nossa cidade. Também estamos no YouTube, no Resgatando São José. Também estamos no Instagram e também temos toda a nossa programação também na TV Plural. Exatamente, logo em breve estaremos na TV Plural, canal 3 da NET Claro, com 2 programas, Resgatando na TV e também Resgatando Esportes. Em breve, então, a partir de fevereiro, Resgatando na TV Plural, canal 3 da NET Claro. E a gente ao vivo aqui, trazendo para vocês a revitalização da Rua 15 de Novembro. Ainda não terminou, né, Ângelo? Não, ainda assim, o que na verdade terminou, Edu, é a parte de infraestrutura. Que infraestrutura foi essa? O asfaltamento, calçada, guias, sarjetas e toda a estrutura subterrânea, nessas caixas pretas que vocês estão vendo, essas tampas, está toda a estrutura subterrânea para receber a fiação que antes era aérea, né? Alguns postes já estão começando a ficar sem fio, já está sendo desmobilizada a parte de fiação elétrica aérea, e isso tudo vai ser aterrado futuramente. Mas a parte de estrutura de iluminação com os novos postes, toda a parte da estrutura de asfaltamento, calçada, essa parte que eu já falei, já está pronta, né? Então é só isso que falta, é aterramento dos fios. Isso vai começar a acontecer ao longo do ano que vem. Mas a Rua 15 de Novembro já tem as obras praticamente prontas, já foi tudo concluído, só o que falta mesmo é a retirada dos postes e aterramento dos fios. Perfeito. E tem gente já acompanhando a gente, muito obrigado. A Dani Silva, obrigado, Dani. Pessoal acompanhando a gente aí no Resgatando. Kleber, obrigado, Kleber, um abraço para você também. Você pode mandar aí o seu recadinho, a gente vai ler aqui através das imagens do Ângelo, aqui no Resgatando São José. Você está vendo aí, então, a revitalização da Rua 15 de Novembro, né? A gente vai mostrar também, Ângelo, mostra aqui, Ângelo, que alguns fios já foram retirados, foram passados por subterrâneos, né? Foram agora feito o aterramento desses fios, ainda faltam alguns, os postes serão retirados. Essa Rua 15 realmente vai ficar muito bonita, Ângelo. Não terá postes, não terá fios. Os postes, claro, serão esses postes mais finos aí que o Ângelo está mostrando, ó, que são luzes de LED, né, Ângelo? Exatamente, a luz de LED, que é mais eficiente, mais econômico, ilumina melhor. Então a Rua 15 de Novembro vai ficar mais iluminada, mais segura e com um aspecto mais bonito visualmente. Verdade, hein? Olha, não sei não, hein, mas vai ser uma das mais lindas ruas do interior de São Paulo, hein? Vai ficar realmente muito bonito. As calçadas foram alargadas, onde vai mostrar, né? Foram alargadas as calçadas aqui, o calçamento agora com bloquete, né? Da estrada, né? Onde passam os carros. Realmente ficou bonito. Vamos mostrar mais, vamos até lá a praça ali, a Afonso Pena, para mostrar para o pessoal que está acompanhando a gente aí. Para ficar mais bonito ainda, Ângelo, precisaria dar uma pintura em alguns prédios, você concorda?
Isso aí agora já é uma parte particular, né, de cada proprietário dos prédios, porque muita gente pode não perceber. Eu mesmo, ao longo dos anos, sempre que eu frequentei aqui a 15 de novembro, eu nunca olhava para cima. Eu só olhava para baixo, na altura dos meus olhos, calçada, rua, e a fachada dos prédios, no máximo, na altura dos meus olhos aqui. Mas eu duvido que muita gente procurava prestar atenção justamente na parte de cima, ou seja, a fachada dos prédios, na parte mais alta, como a gente está podendo ver esse prédio branco, tem outro prédio ali mais verde, azul, e assim vai. Eu duvido que a maioria da população procurava prestar atenção justamente nessa parte, a fachada dos prédios mais ao alto, porque tem prédios aqui com mais de 2, 3 andares, e esses prédios têm uma arquitetura ainda antiga, da época dos anos 60, anos 40, 50, 40... E muitos desses prédios ainda estão, mesmo que com a fachada um pouco deteriorada por infiltração, bolor, mofo, alguma coisa assim, pintura descascando, mas estruturalmente a fachada ainda está preservada, a parte estrutural. Então só o que falta agora também seria uma colaboração por parte dos proprietários desses prédios, dessas edificações, para revitalizar essa parte. Eu acredito que se isso for feito, já vai melhorar bastante. Muito bem falado, Ângelo. Realmente você foi no ponto certo. Com a retirada da fiação, com a retirada dos postes, esses prédios ficarão em destaque. Muito bem falado por você, realmente vai chamar muita atenção. E precisa realmente, olha só esse prédio, por exemplo, né? Ele é um prédio, digamos aí, arquitetura de década de 50, 60, né? É bonito, mas está muito mal, está deteriorado, né? A parte frontal aqui e a lateral também. Então realmente vai precisar de uma pintura para deixar a Rua 15 mais linda ainda. Claro, isso é particular, isso é de cada proprietário de cada prédio, né? Claro que a prefeitura não vai chegar aqui e vai pintar por sua conta, claro que não. Mas realmente seria legal isso que o Ângelo falou, cada dono desses prédios aqui da Rua 15, pintar aí, fazer uma pintura externa para deixar a Rua 15 realmente mais bonita ainda, né, Ângelo? Ali, por exemplo, o prédio das lojas TED, que está mais logo ali à frente, é um prédio que, se eu não me engano, ele é da década de 40. Exatamente, né? O prédio é da década de 40 e a parte superior, onde era a associação, ela foi levantada na década de 60. A parte de baixo, sim, o prédio, né, é da década de 40, realmente você está certo. E a parte onde é o sobrado, a parte de cima, onde antigamente era a associação, essa é da década de 60. Realmente tá feio, né? Precisa dar uma melhorada ali. Tem ali uma como é que fala? Pichações, né? A gente está vendo do lado aqui. E, inclusive até a gente nem prestava atenção quando tinha aquela fiação, um monte de fio. E com a retirada isso vai aparecer, vai destacar e realmente vai precisar dar uma boa pintura, né, Ângelo? Exatamente. E do lado ali também do prédio das lojas TED tem outro prédio com pintura azul clara, que pela arquitetura eu acredito ser da década de 70 talvez. Pelo estilo das janelas, a marquise, é tudo da década de 70. Então, ou seja, aqui na Rua 15 nós temos um misto de várias arquiteturas que reconta a história da cidade, desde a década de 40 em diante, ao longo dos anos, ao longo das décadas. Então tem um misto de várias arquiteturas que a gente pode verificar. Ângelo, uma coisa também, ó, essa loja Calçu é uma loja antiga, de tradição, e fechou, infelizmente fechou. É um prédio que tá deteriorado por fora, tá precisando realmente uma revitalização. Então, como a rua tá ficando bonita, tá ficando uma rua futurística, bonita mesmo, vai precisar, claro, dar uma arrumada, dar uma pintura externa para ficar mais bonita ainda, não é verdade, Ângelo? Isso mesmo, que é o que eu já tinha falado, né? Vai precisar dessa pintura, vai precisar revitalizar os prédios, mas a gente sabe, isso aí vai ficar a cargo do particular de cada proprietário de cada edificação. Eu acredito que isso naturalmente vai começar a acontecer com o tempo, quando todos os postes e as fiações antigas saírem, aí não vai ter jeito. Os próprios proprietários eles vão começar a perceber, nossa, meu prédio agora está muito em destaque. Eu não via isso antes, eu não via que estava desse jeito, mal cuidado. Vou ter que fazer uma repintura. Muito bem falado. Ângelo, vamos atravessar para o lado de lá para você mostrar a biblioteca, a antiga prefeitura de São José dos Campos. Também já foi Câmara Municipal, atualmente é a Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. Vamos para o lado de lá
pra gente mostrar que realmente tá precisando uma ajeitada aí, tá feio demais. Esse prédio que é da década de 20 ou 30, eu não tenho certeza, acredito que finalzinho da década de 20. Vamos atravessar, Ângelo? Para mostrar aqui o prédio da Fundação Cultural, o prédio da Biblioteca Cassiano Ricardo. É possível que seja mesmo da década de 20, porque a gente sabe, por exemplo, que na antiga prefeitura, né? Não, prefeitura não, aqui é a antiga prefeitura, lá é a antiga Câmara Municipal. Para lá, a gente tem, na antiga Câmara Municipal, que fica em frente à Praça Afonso Pena, uma data escrita ali bem no alto, abaixo de um relógio que tem ali, que é 1926. Então, o que indica que aquele prédio foi construído em 1926. Então, muito provavelmente, pelo mesmo estilo de arquitetura que ambos os prédios têm, esse prédio também deve ter sido construído numa... Olha, vê se o Anjo consegue dar um zoom e parece que tá lá em cima tem a data. 1909. 1909. É um prédio centenário, né? Com mais de 110 anos, né? Já estamos em 2023 praticamente. 112 anos. Vai fazer 112 anos esse prédio já centenário. Um prédio bonito na região central de São José. É a Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. Está precisando de uma reforma. Está muito feio aqui a parte exterior da biblioteca, que a gente tem muito respeito. Eu mesmo já sou aí cliente, vamos dizer assim, há mais de 30 anos. Que eu tenho meu nome aqui, eu pego livros aqui. O Resgatando começou com livros que eu pegava aqui em 2013, quando foi criado o Resgatando. Toda a história que eu tenho, que eu coloquei, as primeiras no Resgatando foram retiradas de livros, né, emprestados dessa Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. Está precisando realmente de uma reforma, está muito deteriorado, está feio demais. Esse prédio histórico precisa realmente de uma reformulada aí, Ângelo. Eu acredito que vai acontecer, porque também já foi feita uma repintura, uma recuperação estética do prédio da antiga prefeitura, né? Não, antiga Câmara, perdão, aqui foi a antiga prefeitura. E eu acredito que a mesma coisa também vai ser feita aqui na Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. Tem uma história legal, Ângelo, eu já contei no Resgatando, né? Contei em texto, que um funcionário aí que me atendia, não vou lembrar o nome dele agora, durante 2013, 14, 15, quando eu pegava diariamente, semanalmente, vamos dizer assim, diariamente também não, semanalmente eu pegava livros aqui, ele acabou me conhecendo, nós ficamos amigos, William, lembrei o nome dele, William, ele me contou, Ângelo, uma história muito bacana que foi recontada no Resgatando, que um prefeito, década de 50 para início de 60, não vou lembrar o nome no momento, a prefeitura era aqui, os funcionários recebiam nos envelopes, dia de pagamento, o prefeito ficava do lado de fora, entregando, Ângelo Augusto, está aqui seu pagamento, entregava o pagamento no envelope, o dinheiro dentro do envelope, formavam-se filas, claro, né, teria lá, não sei a quantidade exata, vou chutar aqui, 100 funcionários para receber, né? Um exemplo, né? Um exemplo. A gente não sabe como era na época, né? Não, só mais ou menos para ter uma noção. Então estava uma fila formada aqui de funcionários da prefeitura recebendo o seu dinheiro no envelope. Aí um senhor que veio da roça, disse ele não sabe de onde, mas pela vestimenta ele percebeu que era um senhor muito humilde, um senhor vindo da Zona Norte, talvez, né? E ele viu aquela fila, ele simplesmente pensou que a prefeitura estava dando alguma coisa para quem chegasse. Ele entrou na fila, verdade isso, está contado no Resgatando e foi um funcionário da biblioteca que me contou. Esse senhor, muito humilde, entrou na fila, tal, chegou o prefeito e falou, senhor, eu não estou lembrado do senhor, você é funcionário da prefeitura não. Ué, mas essa fila para que é? Essa aqui é para fazer o pagamento. E o senhor não é funcionário da prefeitura. Eu vi todo mundo aqui na fila pegando o envelope e pensei que eu podia também, ué. Uma época em que... Olha aqui o Capra, chega aí o Capra. Olha aí quem tá aqui, o Capra. Fala aí, meu amigo. Boa tarde para nós. Fala um pouquinho com nós aí. Para todo mundo aí, São José dos Campos. Vamos gastar a fortuna aqui em São José, hein? Calçadão tá milhão, hein? Qual loja, cara? Galeria 1000 lá. Camisa de time, qualquer time, 3 camisetas por 100 de surf lá. Satisfação, hein? Falou, Edu. Capra, grande abraço. Maravilha, obrigado, hein? O Capra amigão da gente. Valeu, Capra. Vamos atravessar, vamos continuando nosso passeio aqui para mostrar mais prédios, né? Vamos ver se tem mais prédio histórico. Eu não lembro onde era, Ângelo, o restaurante que foi muito famoso aqui, rapaz. Esse pessoal que está acompanhando a gente aí, alguém vai lembrar? Ah, meu Deus, eu não tô lembrando do nome. Mas era do lado de cá, realmente do lado de cá.
Era um restaurante que bombava na década de 70 e 80. Do lado de cá também, Ângelo, era a Pernambucanas. Não lembro exatamente qual prédio. Era por aqui, assim, acredito que seja na Magazine Luiza. Era a Pernambucanas. Do lado de lá, Ângelo, onde está a Casas Bahia, ali foi a loja Diamante, loja Diamante, uma loja que bombava, era tipo, vamos dizer assim, era o shopping da década de 40 e 50, era o shopping centro, onde encontrava-se de tudo, inclusive Coca-Cola, só via tomar Coca-Cola aqui. Era a loja Diamante, né, que foi muito famosa, tinha 3 lojas em São José, da família Diamante, inclusive tem familiares dos Diamantes no Resgatando. Hoje tem muita gente acompanhando a gente aí, Ângelo? Sim, temos pelo menos aí umas 11 pessoas, a gente chegou até um pouco mais anteriormente, tem essas pessoas acompanhando, a Maria Tereza mandando um abraço aí pra gente, falando sobre os prédios que a gente comentou anteriormente, da Câmara e Antiga Prefeitura Municipal. Ela falou que foi construído em 1910 e 1920, né? E foi inaugurado em 24 de dezembro de 1910. Eu acho que ela está se referindo àquele lá, que foi inaugurado na última data que eu falei, a biblioteca, que foi a antiga Câmara Municipal, e a Prefeitura e a antiga Câmara Municipal foi inaugurado em 1920. Nós já passamos, inclusive, Ângelo, era naquela parte lá que eu ia mostrar, eu acabei me esquecendo. Na continuação ali da Sebastião Hummel, ali onde tem a biblioteca, naquela continuação, na calçada aqui, não tinha aquela rua, não tinha continuidade até o banhado. Era um prédio, tinha um prédio Hotel dos Viajantes, que ficava naquele espaço ali, na continuidade da Sebastião Hummel, que foi destruído o prédio. Fala aí, meu amigo, beleza? Ele foi demolido para que fizesse a continuação da Sebastião Hummel até o banhado. Então tinha um prédio ali na rua, né? Que era Hotel dos Viajantes. Foi demolido na década de 40. E uma pergunta, Edu, eu acho que isso vai ser interessante. Então, continuando aqui, uma pergunta que eu gostaria de fazer, Edu, eu acho que isso vai ser interessante, né? Eu acho que naquela época não era só essa continuidade de rua que não existia. Por exemplo, eu acho que essa travessa talvez não existia. Talvez não, talvez também não. As ruas também não, porque só tinha 15 de novembro aqui e daqui para cá não tinha nenhuma conexão dessa rua com o Banhado. Exato. E aí para lá, a avenida, hoje que é a Avenida do Banhado, Avenida São José, que antigamente se chamava Rua de Trás. Exato, que é atrás da igreja, atrás da matriz. Exatamente. Então o acesso era feito só pela rua direita da matriz, né? Exatamente. Rua direita era essa aqui era antiga, que se chamava Rua Direita, que quando você sai da matriz, antigamente, é claro, você sai da matriz, toda a rua à direita se chamava Rua Direita, no Brasil todo o Brasil, até a década de 30, 40 era assim. Inclusive tem a Rua Direita em São Paulo, tem a Rua Direita no Rio de Janeiro e em outras mais cidades. Aqui, né, foi colocada como a Rua 15 de Novembro. Outra coisa, outro detalhe legal, bacana, história muito legal também, Ângelo, pode mostrar lá, vem mais pra cá, que você vai mostrar um pedaço ali da Avenida São José. A Avenida São José, do lado de lá, do lado onde tem o banhado, né, tem a calçada do lado de cá, claro. Na calçada do lado de lá, Ângelo, existiam casas. Então as casas que faziam quintal para o banhado. E foi demolido, todinho ali a hora do banhado, eram casas, né? Casebres, na verdade, não eram casas muito boas, eram casebres. E na década de 30, finalzinho de 30, o prefeito, que eu não vou lembrar o nome, desculpa. Quem souber aí, fala nos comentários, gente. O prefeito da época de 30, ele demoliu todas as casas para abrir, para que o povo, para que o joseense pudesse deslumbrar o banhado, que até então não tinha esse deslumbre, porque eram casas, né? O quintal que fazia fundo com o banhado. Aí foi demolido todas as casas para que o munícipe, para que o joseense pudesse ter esse deslumbre que é o banhado, Ângelo. Exatamente, né? Porque até então, naquela época, né? O banhado, ele não tinha essa questão da orla, né? Ninguém parava para ficar contemplando o banhado, né? Exato, não. Então realmente, inclusive também, quando depois ele demoliu as casas, né, a prefeitura, o pessoal começou a jogar lixo ali, virou um ponto de lixo. Mas depois, né, com a coleta de lixo, a coleta era feita através de burros, né, com sacos, com tipo barril nas costas, e eram recolhidos
desta forma, através de burros, eram recolhidos os lixos jogados no centro da cidade. À nossa frente, a gente vê aqui à esquerda a Praça Cônego Lima. O Cônego Lima foi um padre, né, um cônego aqui da Matriz. Ele morava aqui em frente, ele tinha uma casa bem em frente à Cônego Lima, a praça. Depois a praça ficou se chamando Praça do Telefone, Praça da Preguiça. Você lembra quando era Praça do Telefone, Ângelo? Então, eu nasci em 91. Curiosamente, eu não vinha muito pra cá quando eu era criança. Então, não lembro desse detalhe. Talvez a minha mãe. Com certeza. Meu pai que já é falecido. Quem tem mais de 30, 40 anos, vai, claro que lembra que era a Praça do Telefone. Tinha ali a cabine telefônica da Telesp, onde vendiam fichas, onde tinham, naquela época o telefone era todo mundo tinha que ter, porque era o único meio que você conversava, você comunicava com parentes, não tinha internet. À distância, À né? distância, exatamente. Então, E curiosamente isso aí vai ser interessante. Eu acho que todo mundo ainda deve ter em casa uma ficha antiga telefônica. Verdade. Eu tenho uma lá, guardada, até hoje. Uma ficha telefônica da época, dos anos 90. então, bem no meio da praça tinha ali a cabine telefônica, né? Ficou conhecida como a Praça do Telefone. Quem tem mais de 40 anos lembra muito bem Praça do Telefone, né? Hoje ninguém fala mais, tal, mas foi a Praça do Telefone. Foi também a Praça da Preguiça, do Bicho Preguiça, que tinha bichos preguiças aqui, ô Ângelo. Não sabia dessa, isso aí pra mim é novidade. Só você falar Praça do Bicho Preguiça ou Praça do Telefone, todo mundo vai remeter aqui a Cônego Lima, a Praça Cônego Lima. Já pra mim na adolescência, eu conheci essa praça não como Cônego Lima, mas como a praça do acesso a São Paulo que tinha aqui. Também. Por causa que na época, bem aqui no meio, tinha uma lan house pública, né? Exato. Que é o antigo acesso a São Paulo, que hoje já praticamente morreu, nem tem mais, não funciona. Áudio restabelecido, né? E aí não tem mais o negócio do acesso a São Paulo, porque todo mundo já tem praticamente um celular na mão com acesso à internet. Então eu lembro disso, daqui tinha um acesso a São Paulo antigo, né? E eu sempre vinha aqui para imprimir papéis, para ler notícias, para fazer essas coisas assim, trabalhos de escola. Então era bem, como é que vamos dizer, era muito útil esse serviço há mais de 15 anos atrás. Eu vinha com frequência aqui. Aí depois, com o tempo, deixou de funcionar, foi desativado, a praça foi reformada e hoje é um espaço aberto aqui e aí só está conhecido como Praça Cônego Lima mesmo. Perfeito. 2 prédios históricos aqui nessa praça, eu vou mostrar para vocês, na nossa frente, bem na nossa frente, Igreja Evangélica Cristã, tem mais de 100 anos. É centenário esse prédio que está aqui, a Igreja Evangélica, Igreja Cristã Evangélica, na verdade, Igreja Cristã Evangélica. Tem mais de 100 anos, exatamente a idade eu não sei, só sei que tem mais de 100 anos. É um prédio histórico, né, que está aqui na nossa frente, e outro prédio histórico que está prestes a completar 80 anos, é de 1940, né? Já tem aí mais de 70 anos. Esse prédio aqui na nossa frente agora, né? Agora nós estamos de frente para ele, é onde era o cinema para todos, Cine para Todos, que foi inaugurado em 1940. A gente vai se aproximar mais, vamos mostrar. Outra coisa também, Edu, que é interessante, que eu lembro aqui, que muita gente da época dos anos 80 vai lembrar. Aqui nós temos o antigo Cine para Todos, a Igreja Cristã Evangélica que você mencionou, e aqui do lado tem esse estacionamento. Antigamente aqui, eu lembro que tinha um museu do disco. Verdade. E eu vinha muito aqui também na minha adolescência para ver discos, assim, foi nos últimos anos do Museu do Disco. E aí depois ele mudou ali para uma outra loja na 15 de novembro e foi desativado. Depois fechou, não funcionou mais. Mas eu vinha muito aqui, principalmente com meu falecido pai, para comprar vinis, para comprar disco antigo. Verdade. E esse prédio que está à nossa frente aqui, então, esse aqui era o antigo Cine Palácio, para Todos, né? Palácio não. Era o Para Todos, que foi inaugurado na década de 40, exatamente no ano de 1940. O Cine Palácio já é o... Na Roquinha, lá na Roquinha, na praça. Isso, em frente à praça. Esse aqui é o Cine para Todos. Esse é o Cine para Todos, foi inaugurado em 1940, né? Prestes a completar aí 80 anos. Então é isso. E outro prédio também que muita gente que tem mais de 40 anos vai lembrar, onde hoje tem Colchões Ortobon, tá lá na frente, o Ângelo vai chegar, vai mostrar pra gente, onde tem o prédio Colchões Ortobons, foi
Onde eu, pelo menos eu, tive a primeira caderneta de poupança. Moleque, 7, 8 anos, a minha avó me trouxe aqui, poupanças Delfim. Muita gente vai lembrar, quem tem mais de 40 anos com certeza vai lembrar, onde é Colchões, Ortobon, era a caderneta de poupança Delfim. Onde hoje é o Bradesco. Antigamente, década de 30 e 40, foi a residência de Nelson Dávila. O Dr. Nelson Dávila morou, onde está esse prédio aí. É uma curiosidade que eu não sabia, né? Ele morou aqui, interessante. Outra curiosidade também, Edu, que eu não sei se alguém já passou por isso, mas eu quando comecei a frequentar com mais frequência, com maior número de vezes aqui o centro da cidade, uma vez isso na época da adolescência mesmo, e quando eu ainda estava na escola. Eu, sem brincadeira, teve um dia que eu cheguei a me perder aqui no centro, confundindo a Praça Cônego Lima com a Praça do Sapo. Não é mentira. Não, isso já aconteceu com muita gente. Eu ficava vindo para a Praça Afonso Pena e para a Praça do Sapo e a Praça Cônego Lima. E ficava literalmente me perdendo, porque eu não sabia onde que eu tô. Não, isso aconteceu comigo também, quando eu era mais novo, né? Não conhecia a cidade tão bem. Outra coisa interessante, histórico também, onde hoje tem o estacionamento do Bradesco, aqui a gente está em frente ao Bradesco, né? Aqui na Praça Cônego Lima. Atrás do Bradesco foi a primeira Santa Casa de São José dos Campos, fundada antes de 1800, finalzinho, comecinho de 1900, antes de 1900, 1897, coisa assim. A primeira Santa Casa de São José dos Campos, então, foi onde hoje ali, ó, tá passando o pessoal ali, aquele povinho que tá passando ali, ó. Ali foi a primeira Santa Casa de São José dos Campos, Ângelo. Interessante, eu não sabia desse detalhe. Outra curiosidade que eu tô aprendendo aqui. Tem uma foto muito bonita, realmente uma foto linda, onde tem, exatamente, foi tirada mais ou menos daqui onde nós estamos, mostrando ali o prédio da Santa Casa, né, à direita, o prédio da Santa Casa, e lá ao fundo tinha casas. Hoje não tem mais, hoje está lá, você está vendo lá, né, os verdes ali do banhado, mas haviam casas. Então uma foto lindíssima com duas pessoas ao lado da Santa Casa, e lá onde está passando aquele pessoal, lá no fundão, lá eram casas. Então é uma foto linda, eu acho muito linda, uma das mais lindas fotos que eu já vi de São José dos Campos. Aqui nesse prédio onde está vendendo aqui foi rapaz, esqueci o nome do banco, foi uma agência bancária, onde aqui, o Ângelo, tá aqui ó, foi um banco aí, rapaz do céu, esqueci o nome do banco. Recentemente foi Santander, e fechou. Mas antes disso eu não sei, você está detalhando antes, né? Não consigo lembrar. Antes de ser, quando eu comecei a frequentar a praça aqui, finalzinho de década de 80. 81. Seria Unibanco? Não, também, não é Unibanco. Rapaz, deu branco aqui, cara. Esqueci qual agência que foi aí. Quem lembrar aí, comenta aí pra gente aí, pra lembrar. O que o Cleber tá falando aí? Ele tá falando Cofrinho Delfim. Isso mesmo. Ô Cleber, você que tá assistindo a gente, lembra pra mim, como é que chamava o banco que tinha aqui, rapaz? Onde tá aqui, ó, do lado do Banco do Brasil ali, ó. Esse é o Banco do Brasil, Ângelo. Mas aqui era um outro banco, rapaz, eu não lembro o nome. Um banco... Tem aí nesse prédio que tá em destaque com essa placa de venda. Não lembro o nome. Deu branco, mas foi um banco que ficou muitos anos, mais de 30 anos, uma agência bancária aqui. Deu branco, não tô conseguindo lembrar. Mas vamos continuando, Ângelo. Antes, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu acho que, não sei se você vai conseguir responder, Edu, mas eu sempre achei curioso que tem alguns postes aqui pelo centro da cidade, que no alto tem aquilo ali, ó. Tá vendo? Aquele negocinho ali, aquela bolinha. É interessante, né? Eu acho que esse poste é bem antigo, é da década de 50, 40, 50. Eu acho que são postes remanescentes da década de 50 e 60. Realmente não tinha prestado atenção nesse detalhe, realmente muito bem visto por você, um olhar clínico, né, do Ângelo. Realmente esse poste aí é da década de 50, 40. Tem esse poste aqui, eu acho que não tem mais. Tinha um outro aqui atrás da gente, foi retirado. Porque eles estão retirando os postes, mas esse aí... Mostra a pontinha dele ali. É ali de novo, né? Vamos dar zoom novamente, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo essa ponta? Tem alguns postes ainda em São José, no centro, que tem essa ponta. E eu acho curioso, porque eu não sei se isso é um detalhe que quem criou... poste remanescente da década de 50, 40, 50. Porque os postes de concreto aqui no centro, eles foram instalados no final da década de 30. Até então eram postes de madeira, né? Eram postes de madeiras, depois foram retirados, colocados postes de concreto. Esse poste aí tá com cara de década de 50. É interessante, né?
Mercantil. Não é, é mercantil, rapaz? Não, O Tonhão Dutra tá falando. é mercantil, Tonhão? Não tô lembrado. É mercantil, cara? Será? Ele tá dizendo, é mercantil. Vamos ver. Bom, vamos confiar no nosso amigo Tonhão Dutra. Obrigado, Tonhão. Não tô lembrando do nome, rapaz. Mas deve ser mercantil, sim. Vamos continuar o nosso passeio. Aqui onde hoje tem o Olímpico Catão, hoje um colégio muito conceituado, né? Na verdade, o primeiro colégio de São José dos Campos. Só que ele não foi construído aqui. O primeiro prédio Olímpico Catão, que inclusive é a primeira escola de São José dos Campos, ela era ao lado da matriz, onde hoje a gente tem ali, deixa eu lembrar, onde hoje a gente tem, na verdade não tem mais nada, né? Foi demolido, era ao lado da matriz, bem colado com a matriz, foi o primeiro colégio Olímpico Catão de São José dos Campos. Ele foi demolido e depois foi passado para cá. Foi feito esse prédio aqui, Ângelo, esse prédio onde está em frente aqui, ele era muito lindo, era um tipo estilo palácio, palacete, lindo, 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 que infelizmente as autoridades daquela época demoliram, fizeram um outro prédio no local, mas era um prédio muito lindo, com fotos que a gente tem no Resgatando, era o antigo prédio do Olímpico Catão, que era estilo gótico, muito bonito, viu, Ângelo? Entendi, não, interessante isso aí. E esse prédio aqui, ele foi construído para ser a escola, né? Foi construído para ser a escola, porque o prédio antigo, primeiro, era muito sujo, muito velho, ele era antes de 1900, então era muito antigo, não tinha laje, dava infiltração, chovia dentro, mas ele serviu, claro, né, como primeiro prédio, primeira escola de São José dos Campos, colégio, ginásio, né, depois Olímpico Catão, hoje está aqui o Olímpico Catão. Quando foi construído aqui pela primeira vez, ele tinha um estilo gótico. Na verdade ele não foi construído, ele já tinha o prédio, era uma residência de uma autoridade de São Paulo, um político. Ele cedeu, olha só, ele cedeu para a prefeitura e ficou colégio durante alguns anos, né? Depois ele foi demolido, fizeram aí nem posso falar uma coisa dessa, mas fizeram uma burrada, vamos dizer assim, demoliram um prédio lindo, Ângelo, estilo gótico, muito bonito, do Resgatando tem fotos, e fizeram o prédio atual. Eu não entendo, né, por que no Brasil acontecem essas coisas, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar os prédios históricos dos Estados Unidos, eles foram construídos na época de 1700 e tantos lá. E estão de pé até hoje e são preservados, muito bem preservados. E é isso que eu não entendo, né? Porque esse tipo de coisa acontece aqui, né? Parece que os arquitetos daqui do Brasil têm uma sanha por... Quando vê um prédio antigo, fica doido por demolir para construir algo novo em cima, né? Ainda bem que nos últimos anos isso tem diminuído e hoje, né, existe a consciência por parte das autoridades de preservar a história do nosso país, dos prédios históricos e de não demolir esses prédios. Exatamente. Atrás do Olímpico Catão, a gente tem a coletoria, a antiga coletoria, a primeira coletoria, o primeiro fórum, na verdade o primeiro fórum de São José dos Campos, está bem atrás ali, né? Depois foi coletoria do Estado, inclusive quando eu fui office boy, eu vim várias vezes da coletoria, aquele prédio está lá, ó, atrás aqui do Olímpico Catão, ou na frente, sei lá, e que hoje, na verdade, nem sei o que é. Não sei mais o que virou aquele prédio ali. Parece que continua pertencendo ao Estado. A ideia é do Estado. Agora, o que eu sempre tive curiosidade, Edu, eu acho que muitas pessoas nem têm ideia do porquê disso. Por que esse nome coletoria? O que tinha a ver? Qual era a ligação? O que significava a coletoria e o que se fazia exatamente nesse prédio? Uma pesquisa para a gente fazer. Vamos fazer uma pesquisa, o que era a coletoria, qual era a função da coletoria do Estado, coletava o quê, né? Uma boa... Documentos exato. Passavam por ali. Sim, documentos, né? Eu trabalhei de office boy, eu vinha trazer documento aqui para carimbar, aquela coisa toda, mas realmente, a fundo, não sei te explicar. Uma boa sugestão para uma pesquisa é a coletoria do Estado. Uma sugestão de para uma matéria aí no Resgatando. Porque hoje esse prédio ele foi reformado, né, porque ele estava bem deteriorado antes dessa reforma. Hoje ele foi recuperado, passou por essa restauração e eu acredito que ainda pertença ao Estado de São Paulo. E eu não sei exatamente o que é feito aqui agora, né? Tem que fazer uma pesquisa que eu não sei, não tenho certeza. Mas parece que passou para a prefeitura, não tenho certeza. Eu ouvi isso também. Vamos procurar saber. Hoje vamos virar para a sua esquerda, a gente vai finalizar aqui. A gente está em frente à Praça Afonso Pena. Aqui tem um outro prédio realmente muito histórico. Esse prédio
está prestes a fazer 100 anos, vai fazer 97 anos o ano que vem. É um prédio de 1926. Foi a primeira escola João Cursino, foi aqui. Inclusive muita gente do Resgatando estudou aqui, né, quando era o prédio do colégio João Cursino. Já foi prefeitura e já foi Câmara Municipal e hoje é Museu Municipal, Ângelo. Tanto que está escrito ali, Câmara Municipal, né? Porque antigamente antes de se tornar um museu, era a Câmara Municipal de São José dos Campos, que eu acho que isso alterou ali pela década de 70, né? Exatamente, muito bem, isso mesmo, década de 70 passou a ser a Câmara Municipal de São José dos Campos. E nos anos 1900, não sei exatamente o que ano, saiu daqui e foi lá para onde hoje está próximo à prefeitura, né? Ali no fundo do vale, né, Ângelo? Sim, exatamente. Aí ali foi feita toda a estrutura da nova prefeitura, novo paço municipal, a nova Câmara Municipal, foi tudo concentrado ali. A Magali diz que dinheiro que está sobrando. Será que ela está falando da coletoria? Não sei. Eu perguntei, coleta o quê? O dinheiro que está sobrando. Deve ser, né? Provavelmente. Vamos fazer um estudo aqui, realmente não sei. Nunca me aprofundei quanto a essa questão. Eu acho que tem uma coisa interessante, né? Eu pelo menos nunca vi, além daqui, eu acho que esse é o único prédio da cidade que tem um relógio. Sim, verdade. A matriz antigamente tinha também, mas a primeira matriz, essa matriz que está hoje aí, se eu não estou enganado, é a terceira matriz, no mesmo local. Teve a primeira matriz, quando foi retirado os índios, foram tirados lá do Rio Comprido, onde surgiu São José. Era a aldeia velha de São José, lá no Rio Comprido, lá que São José começou, na verdade. Os índios foram trazidos para cá, em frente aqui à matriz. Foi construída uma igreja ali, a primeira matriz foi construída ali. Ela durou um certo tempo. Aí foi construída a segunda matriz. Choveu muito, não lembro o ano, década de 20, choveu demais, o prédio caiu, a igreja demoliu, aí foi construída a terceira igreja, e ela tinha só uma, como é que se fala? Onde tinha o relógio, tinha relógio na matriz, a primeira matriz, na terceira matriz, aí foi reformada, né, não foi demolida não, foi só apenas reformada, tiraram eu não lembro como é que se fala, onde tinha o relógio e tal, mas essa matriz hoje é o terceiro prédio. Interessante, né, a história da cidade, né, teve vários prédios, né, o que está hoje não é o que sempre existiu, né? Não. É uma informação interessante. E uma outra curiosidade, Edu, exatamente por que foi construída a Igreja São Benedito? A Igreja São Benedito foi construída aqui na nossa direita, né? Lá no fundo. Tá lá para trás. Tá lá para trás. Em frente ali ao Comercial Esperança, né? Ela foi construída, começou a ser construída por escravos, claro que como se diz, por pessoas que eram devotas a São Benedito. Ela foi construída por escravos na década finalzinho de 1870, alguma coisa assim, Ângelo. Foi construída, começou a construção por pessoas devotas a São Benedito. Ela foi construída por escravos, né? Durante certo tempo faltou dinheiro, porque ela foi construída por pessoas particulares, pessoas, né, da população mesmo, que eram devotos de São Benedito. Faltou dinheiro uma época, ela ficou parada durante aí, mais de 50 anos parada a construção. Há uma época, uma pessoa comprou uma casa aqui na Vilaça, na demolição. Ela também era uma das pessoas, Ângelo, que estava construindo também, estava ajudando a construção da igreja São Benedito, que o Ângelo está mostrando agora, nós estamos em frente. Década de 20, uma pessoa comprou uma casa na Vilaça e derrubou a casa para fazer um pouco mais moderna. Na demolição da casa, diz a história, foi encontrado um pote de ouro. E como a pessoa estava ajudando a construção e era muito devota, ela deu todo o ouro que ela encontrou nesse pote para que fosse terminada a obra da Igreja São Benedito, Ângelo. E ela não foi matriz de São José, né? Foi matriz de São José, sim. Ela foi matriz de São José durante a época que estava em reforma, década de 30. Ela foi durante aí 5 anos. Ela foi matriz de São José dos Campos, porque a igreja matriz, ela estava em reforma, então não estava recebendo as pessoas para as missas. Então a igreja de São Benedito foi, sim, matriz de São José na década de 30 a 35, mais ou menos. Informação interessante que a gente está aprendendo aqui no Resgatando, porque eu sempre me perguntava isso. A igreja aqui de São Benedito, ela foi matriz? Foi, durante 4 anos. Ela foi matriz durante 4 anos. Foi sim, 4, 5 anos. No período em que
estava sendo feita a reforma, né? Como eu disse, tinha o relógio, aquela coisa toda, né? Da igreja matriz. Ela passou por reforma, tem fotos no Resgatando, ela toda sendo reformada, década de 30, começou a reforma, terminou em 34. Durante 4 anos, esta igreja que nós estamos em frente, ela foi a igreja matriz de São José dos Campos. Interessante essa informação, né? Porque hoje, é claro, ela já não está mais em operação, é um museu também, se eu não me engano, né? Mas é uma informação interessante de aprender, né? Porque ela é uma igreja bem antiga. Eu acredito que ela seja de antes de 1900, talvez, né? Provavelmente. Ela é antes de 1900, ela foi começada em 1878, se eu não estou enganado a data, né? Eu não estou conferindo nada, não estou com nada em mãos aqui, apenas na memória. Ela começou a ser construída em 1878, estou chutando a data exata, mas é por volta disso. Ela ficou durante um tempo parada, porque as pessoas que estavam construindo, elas estavam sem dinheiro, não tinha dinheiro mais para investir, foi construída por escravos, né? Durante um tempo ela ficou parada, então uma das pessoas que estavam na ajuda, né, colaborando para a construção, ela comprou uma casa na Vilaça, década de 20, mais ou menos. Ela então, nessa demolição, ela encontrou um pote de ouro em uma das fundações lá da casa, e ela deu todo o ouro que ela encontrou, deu para que fosse terminada a igreja de São Benedito. Interessante, né? Porque eu acho que eu devo ter entrado nela, na igreja de São Benedito, acho que uma vez. Certo. 1 ou 2 vezes, se eu não me engano, até hoje na minha vida. Perfeito. E ela é uma igreja assim, bem grande, né? Eu acho que é uma das maiores de São José. Eu acho que realmente é uma das maiores, mesmo da parte do centro. Da parte de antiga, de histórica. É a maior. Porque ela é maior que a matriz, maior que as outras capelas que tem aqui, né? Então ela é uma igreja importante da história da nossa cidade. E tem outra história bacana da igreja de São Benedito, é que tem uma pessoa emparedada lá. O famoso corpo seco, né? Não é esse não, né? Não. Eu achava é um comandante, coisa assim, eu não sei realmente qual é a patente dele. Era uma pessoa que São José dos Campos, ela nasceu de Jacareí, né? São José pertencia a Jacareí. E naquela época Jacareí mandava na região. Estou falando de 1700 e alguma coisa, antes de 1800. Entendi. E essa pessoa era um comandante. E ele era de Jacareí, mas ele gostava demais de São José dos Campos, que São José pertencia a Jacareí. Era distrito de Jacareí, né? Era uma comarca pertencente a Jacareí. E ele adorava muito São José. E São José queria virar cidade, queria virar município. Então ele ajudou, ele lutou, ele ia lá no governo, naquela época São Paulo era governado por um presidente, tinha o presidente do estado de São Paulo. E ele ia lá, brigava para que São José virasse um município. E as pessoas de Jacareí, porque ele era de Jacareí e amava São José, montaram uma tocaia, ele foi pego, foi morto, e ele então, como em respeito a tudo o que ele fazia por São José, o corpo dele foi emparedado numa igreja. Antes existia uma igreja na Cônego Lima, tinha uma igreja lá na Cônego Lima, ele foi emparedado na igreja da Cônego Lima, depois a igreja foi demolida e o corpo dele foi emparedado aqui na igreja de São Benedito. Comandante Antônio, não sei das quantas lá, não lembro. Coisa interessante, né? É um negócio meio estranho, né? Porque o hábito é a pessoa morreu, você enterra no chão. Ele era muito importante, ele foi, entendeu? Ele era uma pessoa que queria que São José se evoluísse. E aí eu fico me perguntando, né? Na parede, né? Enterrar na parede. Na igreja, né? Da igreja. Na parede da igreja. É um negócio... São umas curiosidades da época que, assim, a gente não tem como entender o motivo pelo qual... Eu tive uma ideia, vai enterrar na parede da igreja. Ele era uma pessoa importantíssima, né? Uma pessoa responsável pelo progresso de São José. Ele queria que São José ficasse independente, tanto é que ficou, né? Então, e como ele era de Jacareí, era uma pessoa muito importante de Jacareí, que estava defendendo São José. Naquela época, Jacareí era mais do que São José. As pessoas de Jacareí não gostaram disso, fizeram a tocaia, ele foi pego, foi morto, seu corpo foi emparedado na igreja que existia aqui, eu acho que era a igreja do Rosário, não sei, eu acho que é isso, que existia na Cônego Lima, na Praça do Telefone, tinha uma igreja, ele foi emparedado lá, essa igreja foi demolida, o corpo dele foi passado, foi emparedado então na igreja de São Benedito. Outra coisa legal, interessante, Ângelo, hoje aqui ali no pátio da igreja de São Benedito, era cemitério, as pessoas morriam, eram enterradas ali, em frente à igreja. Do pátio da igreja ali, no redor, onde é o pátio, muitas pessoas foram enterradas. Aqui em frente, todo o prédio que nós estamos aqui em frente, era cemitério.
Muitos corpos foram enterrados aqui. A gente está de frente com o antigo cemitério de São José dos Campos. Tanto é que a capelinha, a capela... Largo São Miguel. Exato, muito bem. O Largo São Miguel é aqui atrás. Era a entrada, pelo largo era a entrada do cemitério. Aqui era cemitério. Onde Olavo Bilac era cemitério. Era tudo cemitério aqui. Então, o pessoal que construiu essas casas, que agora são prédios, mas o pessoal da época que construiu, comprava o terreno e construiu suas casas, na escavação, encontraram muitos ossos de humanos, ô Ângelo. Caramba, interessante, hein? Talvez deve ser por isso que quando eu vim pelo menos para o centro da cidade, né? Eu passo pelo menos por esse local em específico que eu estou filmando agora, e ali também no Lago São Benedito. É estranho, não sabia muito bem desse detalhe. Eu sabia que tinha um cemitério, um antigo cemitério, mas não sabia exatamente o local exato. E dá uma frieza, assim, você sente uma sensação meio esquisita, né? Então, onde nós estamos pisando aqui foi cemitério, né? Muitos corpos foram enterrados aqui onde a gente está pisando. Em frente, onde estão esses prédios aí, foi cemitério. Muitos ossos foram encontrados, há relatos do Resgatando de pessoas fazendo comentários que, meu pai, meu avô, meu bisavô falava mesmo que construiu aqui, encontrou ossadas. Então realmente foi cemitério aqui, toda essa parte aqui foi cemitério aqui em São José dos Campos. Para finalizar, Ângelo, outro prédio importantíssimo, é o prédio aqui. É o Cinelândia. Cinelândia, antigo Cinelândia, que seria o Cine Palácio? Exatamente, isso que eu ia falar. Onde está saindo o carro ali era a entrada do Cine Palácio, que foi inaugurado na década de 60. Não sei exatamente o ano. Eu acho que em 1960 mesmo. 60 alguma coisa. Foi inaugurado o Cine Palácio. Então aqui foi o primeiro cinema. Primeiro não. Primeiro foi o Para Todos, né? Aliás, é isso mesmo. Primeiro foi o Para Todos, teve o Cine Santana também, que é quase da mesma época. E aqui, na verdade, foi o terceiro cinema de São José dos Campos. O cinema mais top da cidade, de 60 até 90, até antes da chegada do shopping, né? O shopping center, aí claro que praticamente acabou, né? Destruiu os cinemas de São José dos Campos. Mas aqui, até 1987, vamos dizer pontualmente, até 1987 aqui foi o melhor cinema de São José dos Campos, Cine Palácio. Eu posso aí talvez estar falando uma informação errada, mas eu acho que o primeiro shopping mesmo grande de São José, tirando o shopping centro, foi, acho que o Center Valley, né? Exatamente. O primeiro shopping de São José dos Campos foi o shopping, o centro, que está aqui atrás desses prédios aqui, o shopping centro, na Rubião Júnior. Ele é de 1975, ele foi inaugurado em 75, primeiro shopping de São José dos Campos. Inclusive a primeira escada rolante de São José dos Campos foi aqui do shopping centro, 1975, né? O shopping Palácio, que nós estamos hoje é um estacionamento, é de 1960, né? E aí depois do shopping centro, aí nos anos 90, se não me engano. Aí em 87 foi inaugurado o Center Valley, já com cinema, aí acabou, aí foi a falência. Porque, você pensa, um shopping enorme, gigantesco, foi o primeiro grande mesmo da cidade e que veio com cinema embutido junto ali, né? Então aí acaba quebrando. E assim, olhando daqui mesmo que seja distância, a gente consegue ver que hoje é um estacionamento e antigamente foi um cinema aqui, a gente vê o quanto que ele é grande ali por dentro. Eu acho que eu já cheguei a entrar por alto e ele é enorme ali, parece um estúdio de televisão gigantesco. Exatamente. Bom, gente, demos um passeio, vou mostrar então, vamos finalizar aqui. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, um pouco de história, né? Hoje resolvemos contar a história dos prédios antigos aqui da rua 15 de novembro, que está sendo revitalizada. Com imagens de Ângelo Augusto e dos Santos, termina aqui a reportagem Resgatando São José. Obrigado a todos aí, obrigado Edu, pela oportunidade de mais um dia trabalhar junto contigo aqui no Resgatando, recontando a história da nossa cidade, resgatando São José dos Campos, sempre trazendo as melhores novidades da nossa cidade.